Eu estou apenas apresentando para vocês alguns desses grandes desafios atuais de gênero, de geração, de política, de sociedade que varia, de um mundo diferente, de um mundo complexo, que precisa aprender a lidar com gente do mundo inteiro ao mesmo tempo, de centenas de sociedades, forma de ver o mundo diferente, para trazer algumas sugestões práticas para essa melhor compreensão do mundo e olhar para as necessidades mais profundas que o próprio Evangelho nos ajudam a olhar, que os próprios conceitos de Cristo, da nossa espiritualidade, da teologia, nos ajudam a enfrentar, a lidar, a olhar para esse mundo de uma forma mais equilibrada. Eu quero sugerir algumas coisas práticas aqui para você. Primeiro é dar atenção ao tempo, dar atenção a esse momento em que vivemos pós-pandemia no Brasil em 2023, 2024, 2025, 2026 e assim por diante. Vivemos na década de 20. Nessa década de 20, a gente tem que olhar para o contexto do mundo atual dentro de uma perspectiva aberta, sensível ao passado, mais um olhar que contemple o futuro num mundo atual complexo. Não podemos apenas definir o presente como sendo 2023, 2024, 2025. O Brasil de hoje, a sua comunidade local, a sua empresa, a sua organização, a sua forma de ser influenciada profundamente por centenas e centenas de anos de colonização, por conceitos internos de valores que fazem parte de processos da imigração da sua família, imigração da sua igreja dos Estados Unidos e da Europa, a imigração do seu pai ou avô que veio de um outro país, aquela escravidão indígena antiga de um bisavô, aquele bisavô seu que foi um escravo africano roubado das suas origens. Isso tudo afeta quem você é hoje, quem é o líder, quem é a sua comunidade e cada pessoa da sua igreja, as situações diferentes em que eles enfrentam, lidam com a pobreza, a desigualdade e injustiça, a violência social, a violência na comunidade, a violência da família que cada um deles enfrentou, os golpes diversos, golpes militares, políticos que afetaram a sociedade brasileira. Nós somos pessoas influenciadas por várias coisas de séculos e séculos de história do passado, do presente, que vão mover-se para o futuro, de um presente complexo também, agora que ele entra de diversas maneiras no mundo digital, interno, no mundo de avatares, no meta-universo, de vários universos. Enfim, nesse mundo a gente precisa dar atenção de uma forma aberta, mais sensível, de uma forma também a depender do que Deus está fazendo nesse mundo tecnológico, do que Deus deseja fazer no mundo da inteligência artificial, no mundo de machine learning, no mundo de inteligência agora que vai mover uma inteligência de robôs que vai mover a história de muitos dos empregos e organizações nos próximos séculos. O mundo da engenharia genética, o mundo da globalização. Esteja atento ao tempo. Você é um líder hoje que precisa estar atento, em tune, conectado àquilo que está acontecendo de uma forma aberta, de uma forma crítica ao mesmo tempo, de uma forma profética, de uma forma a perceber como isso está movendo-se dentro de você na sua espiritualidade, uma forma a encontrar equilíbrio interno, de paz, que tire a inquietude, a ansiedade, o pragmatismo que te leva simplesmente a tentar resolver problemas, para parar e olhar para dentro de si e ver o que Deus está falando, o que no seu interior você está ouvindo, percepção da vida a partir daquilo que você discerne, da sabedoria que você está buscando e precisa e peça para Deus, peça a Deus sabedoria diariamente para lidar com todas essas questões, todos esses desafios. Seja atento ao tempo. A segunda sugestão prática que eu quero dar para você é buscar estudos diversos, análises que avaliem o significado dessas mudanças sociais, culturais, e não apenas escrever eventos históricos. Eu estou engajado com um projeto de doutorado em ministério com uma universidade nos Estados Unidos, Lancaster Bible College,
E esse doutorado de ministério aqui, uma das matérias é muito interessante, que eu inclusive leciono, que é sobre inovações, mudanças. E essa necessidade da gente estudar e avaliar o significado das mudanças socioculturais. Isso está acontecendo em todos os ambientes da pesquisa hoje, na psicologia, não apenas aquilo no mundo da tecnologia que está super avançado, na física. Física quântica, por exemplo, afetou dimensões diversas em várias áreas do conhecimento humano, inclusive na teologia. Tem muita gente estudando isso, as mudanças socioculturais, numa universidade de história, numa universidade de psicologia, como eu já falei, geografia, porque nós, teólogos, estudiosos da religião, não estamos avaliando o significado das mudanças socioculturais. Ou porque nos cursos de liderança cristã, eu falo de um canal de liderança, esse curso pode ser para uma liderança que não é cristã, mas para um líder contemporâneo, frequentemente não estamos estudando essas mudanças sociais, apenas descrevendo fatos históricos, atrasados, inclusive, muitas vezes, na compreensão atual do mundo. Então nós precisamos olhar para aquilo que está acontecendo, as crises econômicas, a injustiça, a violência social, o hiperconsumismo, e olhar de uma forma atenta, buscar estudos que estejam analisando. Tem gente fazendo estudos mais aprofundados, eu posso falar depois com você numa aula de Meet, num grupo de WhatsApp, a gente pode conversar mais. Há estudos que estão ligados ao mundo contemporâneo do século XX, do século XXI, estão olhando para aquilo que tem e vai acontecer nos próximos anos. Não é suficiente simplesmente voltarmos para a reforma do século XVI e XVII. Não vai ser suficiente. Podemos olhar de uma forma atenta aquilo que eles fizeram no contexto social, mas precisamos olhar para o mundo de hoje, para o mundo contemporâneo, com olhos atentos de uma teologia que experimenta o século XXI, esse mundo contemporâneo, e é uma teologia que experimenta o mundo de uma forma cristã, bíblica, coerente com a mente de Cristo, com a ação do Espírito Santo, mas que dá atenção aos estudos socioculturais do mundo de hoje. Terceira sugestão é dar uma igual atenção ao espaço e ao lugar. Compreender não apenas mudanças sociodemocráticas da sua cidade. Você está vendo aí com os dados do IBGE, por exemplo, as mudanças, as estatísticas de IBGE, as mudanças sociais da sua região, como é que o Brasil está mudando, o número de gente, como é que estão os bairros, são mudanças sociodemocráticas. Mas nós temos que olhar também outros instrumentos de análise da realidade brasileira, do coração do brasileiro, da mente do brasileiro, da sociedade brasileira, da família brasileira. Dê uma atenção especial ao espaço onde a sua comunidade está localizada, ao lugar onde vocês estão vivendo, não simplesmente aos conceitos daquilo que você pega dos livros americanos de teologia, de igreja, que estão sendo traduzidos para o português e você tenta aplicar num contexto brasileiro totalmente diferente. Clonar aquele modelo americano de comunidade de igreja num bairro do Brasil não vai dar certo. Quarta sugestão é ser sensível ao nível sociocultural das pessoas que ouvem sua mensagem. Seja sensível ao nível delas. Muita gente não entende o que você está falando. Tem muita gente na minha igreja, nas nossas igrejas, que não compreende esse diálogo, esse discurso, estão falando de coisas de uma forma tão básicas, tão superficiais, e falam e acham que sabem, né? E estão dizendo um monte de abobrinha, como a gente diz, um monte de coisa sem sentido, sem significado, sem profundidade. Bons comunicadores, os bons líderes hoje são pessoas que compreendem o que está sendo estudado, analisam, mas eles conseguem também comunicar isso de uma forma simples. E é fundamental que você consiga traduzir esses dados de uma maneira que a sua comunidade, que a sua organização compreenda o que está acontecendo, simplifique para eles. Mas não simplifique no sentido de ser superficial, mas se aprofunde e simplifique. Primeiro estude profundamente, mastigue, faça aquilo que a gente chama de uma ruminação, rumine o assunto, compreenda, experimente dentro de você a partir dos conceitos também bíblicos e espirituais, da sua experiência cristã, e traduza isso de forma que as pessoas entendam o que está acontecendo no mundo dos desafios contemporâneos das gerações, por exemplo. Você tem que criar uma série de instrumentos de comunicação entre as diversas gerações,
entre pais, filhos e netos. Como é que você pode ajudá-los a se comunicar? Você está numa posição de liderança em que você tem que ajudá-los a construir pontes de diálogos. Ponte de diálogo entre gente diferente. Ponte de diálogo entre direita e esquerda. Ponte de diálogo entre gente que aceita questões de gênero e outros que são extremamente moralistas com isso. Pontes de diálogo. É fundamental que você seja sensível, então, a essa comunicação. 5. Equilibre suas pesquisas sobre a cultura contemporânea entre estudos do mundo mais privado e do mundo público do ser brasileiros. Eu quero dizer com isso, a gente tem que compreender não apenas a questão externa, da exterioridade do povo brasileiro, mas a identidade também psicológica, íntima, a personalidade do brasileiro, a interioridade do povo, os temperamentos internos, quem nós somos, a nossa mente, nosso coração, compreender profundamente a pessoa. E para isso você tem que pesquisar a si mesmo, olhar para si, fazer terapia, uma autoanálise, compreender isso, o autoconhecimento, o autocuidado. Procure equilibrar então aquelas pesquisas do mundo exterior com o mundo interior, da cultura contemporânea com a sua individualidade, do mundo privado também e do mundo público, para que você seja de uma forma mais plena, mais integral, conectado com o interior e com o exterior. É fundamental isso. 6. Busque pesquisas, livros com temas integradores, que ajudem a compreender principais características da realidade nossa, realidade religiosa, da realidade social. Nós vivemos em tempos de polarização e a gente cria barreiras enormes com gente diferente. Anticatolicismo, por exemplo, é muito comum na igreja que eu cresci, no protestantismo brasileiro das últimas décadas, daquele que derruba a santa, que chuta a santa. Vocês lembram desse evento social, né? De gente que não aceita a espiritualidade fora da sua igreja local, de gente que a gente chama proselitista, gente que não compreende as diferenças do mundo religioso mundial, que não compreende que há muita gente aberta para Deus fora da sua igreja, da sua denominação. Então é importante a gente ter uma visão mais aberta, pesquisar, compreender, conversar com gente diferente, buscar temas integradores na história, na sociedade, nas gerações. A forma, inclusive, da geração do seu filho, do seu neto é diferente de você pensar a espiritualidade. A forma, talvez, do seu vizinho de enxergar Deus é diferente da sua e talvez haja nele verdade. Como é que vocês podem dialogar uns com os outros? Então, busque temas integradores. Isso vai ajudar muito você a lidar com as questões do mundo atual. 7. Última sugestão. Procure observar temas recorrentes na história brasileira. Embora essa história, o mundo não está se repetindo, não apenas na história brasileira, mas no mundo inteiro, há vários ciclos previsíveis, há pêndulos que retornam após períodos de intervalos, inclusive períodos de intervalos geracionais. A questão do conflito político é um tema que vai e volta, você percebe esse pêndulo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, em vários países, no mundo inteiro. Então procure observar atentamente a história, temas recorrentes, inclusive temas recorrentes que você percebe nos escritos sagrados, temas recorrentes que simbolizam momentos específicos que nós vivemos hoje, temas recorrentes dentro da sua alma, na história, na sociedade, que ajudem você a perceber de maneira também integradora o que precisa ser feito nos dias de hoje. Eu espero que essa análise, que essa reflexão ajude você a compreender um pouco melhor como lidar com os desafios como líder contemporâneo, como lidar com vários dos desafios contemporâneos que nós estamos lidando nos dias de hoje.